Bom, maravilha. Boa noite para todo mundo. Fernando aqui. Ah, Hoje, 25 de julho, né? Vamos para a live 36 aqui da Sala de Opções, 36ª. E, bom, basicamente a gente teve esses últimos dias, né? Ontem, hoje, final de sexta-feira também, dias bons aí para a Bolsa Brasileira, né? A gente teve um avanço das commodities, em geral, que puxou, né? Petrobras, Vale, o índice de materiais básicos como um todo, né? Então, se você olhar CSN, Gerdau, e Minas, Vale, obviamente, todo mundo puxando, né? E esse setor tem muito peso na Bolsa. Eu até escrevi, faz uns dias eu escrevi isso lá no blog, que era falando sobre o Ibovespa, né? Deixa eu pegar o link aqui para mandar para vocês, porque eu não sei se todo mundo está inscrito. Na verdade, eu acho que a maioria nem está. E é legal vocês entenderem a composição do Ibov, porque é uma forma de você não se deixar enganar, né? Porque às vezes você vê aqueles noticiários, tipo assim, bolsa sobe forte, bolsa cai forte, e não necessariamente isso tem relação com a sua carteira, né? Entender qual que é o beta da tua carteira, como que as ações individuais da sua carteira se relacionam com o Ibov em si, né? Nem sempre é correlacionado. Então, é interessante, coloquei algumas coisas interessantes nesse texto aí, nesse sentido, tá? E aí, esse setor específico, né, de materiais básicos tem muito peso, né? Vale sozinha é 15% do Ibov hoje, tá? Óbvio que com o passar do tempo o índice se rebalanceia, tem até uma regra que nenhuma ação pode ter mais de 20% do índice, né? Então o Vale está chegando perto já desse limite superior aí. Mas aí quando você soma Vale, CSN, Gerdau, Uzi Minas, o peso desse setor é muito grande dentro do índice, né? Então, quando eles andam, a tendência é a bolsa como um todo, o Ibov, andar também, né? Então, a gente estava ali numa região importante, né? Que é esse aí, 117, 118, 119 mil pontos no Ibov, com o índice de materiais básicos muito amassado ali, né? Tinha muita venda no setor, Vale estava ali nos 64, 66 reais. Eu até comentei, falei, olha, o único jeito que eu vejo desse Ibov continuar andando é se Vale e o resto do IMAT subir, porque Petrobras vai continuar subindo infinito? Acho difícil. Bancos vão ficar subindo infinito? Não sei também, acho difícil. Se você olhar, Itaú está perto da máxima, BTG está perto da máxima, né? Banco do Brasil teve uma puxada mágica, né? Foi de 29 para 45 reais rápido, né? Então, são ações de empresas muito grandes, né? Com muito valor de mercado, e é difícil você imaginar esses papéis subindo mais 40, 50% depois de uma puxada como essa. Então, para mim, a única forma do Ibov subir era essa, era o IMAT puxar. E agora a gente está vendo, né? Então, se não tiver como é que eu vou dizer, nenhuma surpresinha nos outros papéis de peso relevante, né? Petrobras, Itaú, Ambev, né? Bancos em geral, né? Bancos têm muito peso no Ibov também. O índice tende a sustentar esses valores, né? Então, para aquela galera que fica tentando achar topo, fica se enchendo de put, de índice e tal, toma cuidado, porque eu acho que do jeito que está, com a configuração atual, eu não consigo ver essa bolsa caindo muito, a bolsa como um todo, né? Óbvio que papéis individuais podem muito bem cair, tá? Tanto é que a gente está posicionado, inclusive, aqui na sala para pegar uma queda, né? Já falando aqui de posições, Via Varejo é uma que a gente está posicionado em put, então a gente espera que o papel caia, né? Sexta-feira teve uma puxada, né? Subiu os 5. A put até nem desvalorizou muito na sexta-feira, não. Aí hoje estava um dia ruim, estava subindo mais 4 hoje, e fechou melhor, né? Entrou bastante venda no final do pregão, que estava subindo 5, fechou subindo menos de 2, tá? De novo, tá? É um papel que, do ponto de vista fundamentalista, para mim, não vale nada, tá? Dívida alta, não consegue crescer, todo balanço que vem com problema. É puramente especulativo esse movimento todo, né? Então a gente tem que ver, não é só porque o papel é ruim, porque a ação é ruim, porque a empresa é ruim, que ah, o preço vai cair dentro da janela de tempo da nossa opção, tá? Mas eu continuo acreditando que vai, até porque tem um balanço para ser divulgado antes do vencimento, bem antes do vencimento, então tem bastante tempo, tá? Mas claro que ficar subindo consecutivamente assim vai ser ruim para a posição. O ideal é que isso não aconteça, tá? Mas a gente não tem bola de cristal, não dá para adivinhar o que vai acontecer, a gente toma risco, né? Tava barato comprar essa put, a gente está posicionado e vamos ver se vai dar certo, assim como as anteriores aí deram certo, né? A gente teve posições bem vencedoras em Itaú, já até esqueci, foi uma sequência boa aí, umas 5 seguidas de lucro. Quem pegou aí? Foi Itaú, não, desculpa, Itaú, VEG, Vale, JBS, Uzi Minas, Banco do Brasil. Sequência bacana que a gente encaixou de novo aqui nesses últimos
30, 40 dias, tá? E abrimos hoje outro em CSN, né? Pô, queria muito ter entrado ontem, né? Se eu soubesse que hoje ia subir 5 e cacetada, tinha entrado ontem, não tinha como adivinhar. Mas como eu falei, acho que é uma coisa do setor em si, depois desse anúncio aí de auxílios da China e tudo mais, que uma hora isso ia vir, era fato que ia vir, né? E também tem uma questão do ciclo doméstico aqui, né? Porque se eu for parar para pensar, quais são as empresas que são mais beneficiadas num ambiente de afrouxamento monetário, né? Quando começa um ciclo de corte na taxa de juros. Bom, normalmente são aquelas empresas mais alavancadas, aquelas empresas cujo valuation está praticamente todo na perpetuidade, né? Aquelas empresas de tech, etc., que o Brasil quase não tem, e empresas do ciclo doméstico ali, construção civil, etc. Então, se a gente tiver uma explosão, vamos dizer assim, na construção civil, quem que vai fornecer material para essas empresas de construção civil, né? Quem que vai fornecer aço longo? Quem que vai fornecer chapa de metal, lingote, etc. Gerdau, CSN, é essa turma, os Minas, tá? Então, até isso tem a ver com esse call que a gente deu, beleza? Óbvio que é uma coisa mais para frente, né? Que você vai ver acontecer de fato lá na frente, talvez daqui a 6, 12 meses, mas o mercado antecipa essas coisas, né? Então, quando a galera percebe o que vai acontecer, isso já incorpora nos preços. Não fica esperando a coisa se concretizar para o preço andar. É o contrário, né? O preço anda na frente normalmente. Por isso tem aquele boato sobe no fato, sobe no boato, cai no fato, né? É que o sobe no boato significa isso, que é subir antes, né? Beleza, turma? Então, voltando aqui no overview, né? Porque eu acabei divagando, a gente estava vendo até hoje o resultado saiu agora no final do pregão de Alphabet, o papel tá mandando bem, né? Então, eu queria comentar sobre isso também, que a gente está numa temporada de resultados agora. Isso costuma gerar ótimas oportunidades. Vocês viram aí o estouro que foi VEG, né? A gente saiu da opção antes da hora, mas depois que a gente viu o que aconteceu, é fácil de dizer que a gente saiu antes da hora. Fato é que a opção bateu mais de 500% de valorização, né? Teve outras que valorizaram tanto quanto ou até mais, dependendo de qual delta da opção que a pessoa escolheu e tal. Falando especificamente daquela, H369 chegou a bater mais de 500%, né? A gente saiu antes, a gente saiu com 40 e pouco, 50%. E tá bom, parte para a próxima, tá tudo bem. Também tem essa dor de corno aí, ela dura pouco tempo. A gente olha, fica triste, pô, que pena, Brasil, segue. Próxima, beleza? Parabéns para quem pegou, inclusive, tá? Era um call meio contrassensual aí, né? O papel vinha caindo e tudo mais, teve caso de análise dando venda. Enfim, a gente foi aí meio contra a manada e deu muito certo. Pegando minhas anotações aqui para não esquecer de falar nada. Legal. Uma coisa que eu anotei para falar aqui com vocês é o seguinte: o juro futuro caiu de novo hoje, né? A expectativa ali sobre o juro futuro, tá? Então, o que o mercado está precificando é um corte de 0,5% já na próxima reunião, beleza? E no Boletim Focus está dizendo que acredita-se que a gente vai fechar o ano com 12% de Selic, tá? A gente está em 13,75 agora. Tem mais 4 reuniões do Copom de agora até o final do ano. Então, para fechar em 12, tem que cortar 1,75 de agora até o final do ano em 4 reuniões. Então, para acontecer isso, tem que ser, tipo assim, algo em torno de meio agora, meio na próxima, meio na terceira, 0,25 na última. Ou meio, 1, nada na última, né? Então, assim, tem que ajustar isso daí. Então, eu acho que tem até uma expectativa meio grande demais. Pode ser que venha meio agora de fato, mas não sei se vai cortar tudo isso de agora até o final do ano, não, tá? E esse é o tipo de coisa que pode mexer no preço das ações no curto prazo, tá? A expectativa do mercado versus o que vai acontecer na prática por parte do Banco Central, beleza? Mas, de novo, né? É isso que está nos preços agora, um corte de meio e Selic terminal lá em 2024, 9%, final do ano agora, 12%, beleza? Que ainda é alto, né? A taxa de equilíbrio do Brasil seria algo em torno de 8, do jeito que está hoje, tá? Mas de 9 para 13,75 é uma diferença brutal, tá? Então, agora, depois do fechamento hoje, a gente vai ter resultado de Carrefour, Neoenergia e Telefônica Brasil, tá? Nenhuma delas... Carrefour tem uma liquidez boa, tem opções, especialmente calls. As outras duas, nem tanto. Neoenergia não tem nada, tá? Então, a princípio, nada a se fazer aqui. Eu queria destacar 2 papéis que hoje, pelo menos, vou até compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver junto comigo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, só um instantinho.
dois papéis que, a meu ver, deram uma descolada aí dos pares e tal. Eu fiquei olhando isso e achei curioso. Vocês estão conseguindo escrever no chat aí? Tá todo mundo quieto porque quer mesmo ou vocês não estão nem conseguindo escrever? Compartilhar a tela aqui enquanto isso. Quero que vocês vejam essa aqui. Pronto. Ah, estão conseguindo, né? Então, beleza. Tá todo mundo tímido só e gostando do monólogo. Show. Acho que vocês estão vendo a tela já. E aí, quais são os principais destaques para mim, tá? Que do jeito que eu enxerguei aqui, deram uma destoada. Primeiro, Itaú versus o resto do setor de financials, beleza? Então, ó, Itaú fechou o dia subindo 0,20, mas quando a gente olha o resto, ó, Bradesco, Banco do Brasil caiu meio, Bradesco caiu 0,35. Santander, que vai ser o primeiro a reportar, Sambi. Santander, que vai ser o primeiro a reportar o balanço, caiu 1,11, né? BTG caiu 0,42. Deixa eu ver, sei lá, Nubank, vamos começar a variar aqui. Nubank caiu 0,65. Eu tô cego, galera, preciso de óculos aqui, dessa distância que eu já não enxergo minha própria tela. Então, assim, achei isso um pouco curioso, porque Itaú virou ao longo do dia, tá? Então, enfim, Itaú é uma que está no radar sempre, né? Tem a liquidez maravilhosa de opções. A gente operou recentemente, beleza? Tem uma zona aqui, né, importante, que é esse quadrado aqui. Eu sempre falo quadrado, mas nunca é um quadrado, né? É sempre um retângulo. Essa zona aqui é importante para qualquer lado que romper aqui, merece destaque, tá? O que a gente operou na semana passada foi justamente esse rompimento falso para baixo aqui, né? Deu bastante certo. Foi uma operação rápida, até durou, sei lá, 2 dias, nem isso. Então, continuamos de olho, beleza? Sobre Bradesco, que é uma que eu gosto muito, a gente ficou um tempão posicionado aqui na sala, eu acredito que é parecido com o Itaú. A hora que conseguir romper essa região aqui entre 17,30 e 15,90, que é o range que o papel vem operando, deve buscar esses níveis mais acima, tá? Vencido aquela etapa do pesadelo Americanas, né? A tempestade perfeita que foi Bradesco. Teve Americanas, teve inadimplência, teve erro na concessão de empréstimo para pessoa física, pessoa jurídica, etc. O banco parece que depois aí de 6, 7 meses de purgação vai retomar o caminho aí do crescimento. É o que eu sempre falo, né? Banco não tem muito mistério, assim, sendo bem resumido, né? Banco não tem muito mistério, é emprestar dinheiro a crédito, tomar, enfim, captar dinheiro com uma taxa, emprestar com outra taxa maior, e é isso, o business de banco é esse, é emprestar dinheiro e ganhar dinheiro com empréstimo. Se você erra na concessão do empréstimo, né? Se você empresta dinheiro para alguém que não vai te pagar, se você empresta mais do que você tem capacidade de cobrar, de receber, e se você empresta com uma taxa mais baixa do que a taxa praticada pelo mercado, aí, cara, depois para arrumar é um horror, demora. Né? E é isso que a gente viu com o Bradesco, passou meses e meses aí sangrando, e agora parece que volta aí a se recuperar. Esse resultado é bem importante, inclusive, porque o balanço anterior foi um balanço que deu uma animada, né? O pessoal olhou e falou assim, tá melhorando, né? Ou pelo menos parou de piorar. Então o mercado meio que deu um voto de confiança, tanto é que o preço subiu legal. Se esse balanço for bom de novo, acho que o preço vai procurar outros níveis de equilíbrio, tá? Lá na região dos 19, 20 reais, a coisa já melhora para Bradesco. Então, eventualmente, se a volatilidade estiver baixa na semana antes do resultado ali, vale a pena a gente montar uma posição para se aproveitar disso, tá? Mas a gente volta a falar quando estiver chegando perto. Fechado? Eu vou até abrir aqui rapidinho com vocês, ó, o calendário de resultados, para a gente dar uma comentada rapidinho. Então, ó, calendário, resultado 2T23, que significa segundo trimestre de 2023, para quem não conhece essas nomenclaturas de bolsa, tá? Então, ó, eu gosto de olhar por aqui, se não me engano, que é o seu dinheiro. Mas tanto faz, todos eles mostram a mesma tabela, basicamente, tá? Então, ó, eu venho aqui embaixo, a gente está na semana aqui, do 24 a 28 de julho. Então, como eu falei, hoje, depois do fechamento, sai Carrefour, Neo Energia, Telefônica, ó, amanhã já é Santander, agora tem que permitir tudo aqui. Santander amanhã, depois Açaí, Energias, nada a fazer aqui, ó, Gol, legal, dia 27, daqui a 2 dias, podemos ter movimento interessante, Gol tem liquidez em opção, pelo menos nos calls. Aí Vale, no dia 27 também, vale a pena ficar de olho. Uzi Minas, dia 28 também, podemos ter coisa boa aqui. Aí depois, na outra semana, né?
Ó, Klabin, para a galera da venda coberta. Cielo, essa daqui tá no meu radar pra caramba. Suzano, vale a pena ficar de olho. CSN, nem se fala, né? Prio, sempre bom. Ambev, interessante. Já estamos no dia 3 de agosto, né? A semana do dia 9 que é bom, porque aí tem, ó, a Petrobras dia 3 também. Essa daqui que tem Via e uma turma do varejo, ó, Enjoei. Isso aqui vai ser ótimo para a gente operar até no swing trade, né? Não necessariamente só opções. Ó, Via dia 10, beleza? E o vencimento de opções é só dia 18, se não me engano. O vencimento de opções é dia 18 de agosto. Então tem tempo ali, beleza? Até para se a gente precisar manejar a posição. Falando em manejo, isso é bom falar. Eu tô vendo as mensagens aí, galera, a gente já comenta, tá bom? Mas falando em manejo, vou abrir aqui no Uplab, porque muita gente mandou mensagem. Meu Deus, você mandou uma estrutura com 4 pontas, caramba, o que que eu faço? E aí, bem-vindos ao mundo das opções, né? Opção não é só trava de alta e compra de call e compra de put, não, né? Opção é muito mais que isso. Aquela ali é uma estrutura um pouquinho mais complexa, porque envolve mais opções, né? Para a gente tentar capturar um intervalo, né? Então, o que a gente fez ali, tá? Então, ó, Magalu, o que a gente fez foi o seguinte, inclusive tá dentro do controle da estrutura, né? Porque quando a gente abre aqui, ó, no Strategies, se o vencimento fosse hoje, a estrutura ia dar o lucro máximo, inclusive, né? A gente está tentando trabalhar isso, deixar a opção dentro de uma estrutura, dentro de um vencimento. Agora está tudo cagado aqui por causa do fechamento do mercado. O bom é olhar aquilo ali com o mercado aberto. Mas o que a gente fez foi o seguinte, a gente comprou, eu não lembro os strikes agora, teria que abrir aqui na recomendação. Mas eu lembro que era, acho que, se não me engano, 3,45, a gente vendeu essa daqui, aí compramos lá no 3,80. Se não é 3,45, é 3,40. Vou fazendo 3,40 para fazer 40 centavos de diferença fácil. E a mesma coisa, isso aqui que eu acabei de fazer, para quem não conhece, né? Para quem não fez o Marco Zero, para quem não fez o Muito Além do Básico, para quem nunca fez nenhum curso de opções, isso aqui que vocês acabaram de me ver fazer é justamente o quê? Vender uma call mais cara e comprar uma call mais barata. Isso aqui é o famoso trava de baixa com calls, né? Estou vendendo uma opção mais cara, comprando uma opção mais barata. Então, o resultado disso aqui é dinheiro entrando na minha conta, né? Então, é uma estrutura de crédito feita com calls. Então, se eu estou vendendo uma trava de baixa, eu estou fazendo uma trava de baixa com calls aqui, beleza? Então, o que você faz para completar a estrutura? A mesma coisa, só que nas puts. Então, você faz uma trava de alta com puts, tá? Um pouquinho fora do dinheiro também, né? Então, acho que, se eu não me engano, foi 2,80. Então, eu vendia do 2,80 e comprei do 2,40. Pronto. Aí, olha só a estrutura que aparece. O nome disso aqui é Iron... putz, salvei. Que burro. O nome disso aqui é Iron Condor, né? Então, o que acontece? Se o preço da ação lá no dia do vencimento ficar entre 2,80 ou 3,40, né? Se ficar nesse intervalo entre 2,80 e 3,40, é a zona de lucro máximo da estrutura, tá? E se ficar entre 2,70 e 3,50, é o 0 a 0, né? Você nem perde nada, né? Nesse pedacinho aqui entre 2,80 e 2,70, você não perde. E no pedacinho aqui entre 3,40 e 3,50, não um pedacinho não, são 10 centavos, tá? 10 centavos em cima de um papel que custa R$ 3 é muita coisa, percentualmente falando. Então, quando eu montei o racional, eu até escrevi lá para vocês, ó, a gente tem 14% na alta e, se não me engano, era 7% na baixa, né? De zona de perdão, vamos dizer. A ação pode andar tudo isso e a gente ainda está na zona de lucro da estrutura, tá? E é uma estrutura toda travada, né? Uma trava de alta na parte de baixo, uma trava de baixa na parte de cima. Então, o prejuízo máximo é todo conhecido desde o início e tudo mais. Escrevi lá depois, até, na verdade, mandei o áudio, né? Que o risco era perder o dobro do capital alocado, tá? O risco máximo, né? O pior cenário possível. A gente sempre pode manejar de novo se a gente eventualmente entrar nesse cenário. E acredito que não vai, tá? Porque tem que ser uma variação muito grande do papel dentro de um intervalo muito curto, né? De só 20 dias, para fazer o preço escapar para alguma das bandas de prejuízo máximo, tá? Por que isso acontece, né? Porque a volatilidade de Magazine Luiza estava alta.
Então, fica barato comprar esse tipo de estrutura, né? Montar esse tipo de estrutura, tá? Então, basicamente, isso foi o que a gente fez. A gente pegou uma trava de alta que deu errado, transformou num Iron Condor para, se o preço estacionar naquele intervalo, a gente zerar o prejuízo e ainda sair com um pequeno lucro ainda em cima daquela operação. Beleza? Deixa eu partir para as perguntas. Acho que eu comentei tudo, né? Falei de Via, falei de Magalu, falei... Não vou ficar rendendo muito CSN, porque a gente montou hoje, então faz nem sentido. O racional está descrito lá na recomendação, acho que é muito claro para qualquer um que pegar para ler ali qual que é o objetivo, tá? Ah, Marcela, obrigado. Ah, foi quase então. Eu só errei um strike ali. A ideia é a mesma, né? Só muda o strike, tá bom? Vamos lá. Pá, pá, pá. Ó, dando um abraço aí pro Gabriel, pro Filipão, Maurício, Tice e o Saulo. Aí o Saulo perguntou o seguinte: vale na sexta? Puxa as correlatas? Cara, puxa, tá? Falando em bom português, puxa, beleza? A correlação não é 1 para 1, né? Obviamente, mas puxa sim, tá? Especialmente BRAP, né? Porque BRAP é a subsidiária, né? Então, BRAP é Vale, entendeu? Então, sim. Beleza? Fábio. Fernando, por que não evoluímos com a sala para swing trade também, além das opções, das ações sem liquidez e opções? Boa pergunta, irmão. Porra, podemos fazer, cara. Vai ser um prazer. Não sei se vocês vão querer que eu toque essa sala, né? Mas, enfim, poderia fazer, não tem problema nenhum. O trabalho que eu tenho é o mesmo, né? De analisar o mercado. Manda mensagem pro Uli lá, fala com ele aí, vamos abrir uma sala de swing trade? Mas seria um prazer, inenarrável. Aí realmente abre um leque muito maior, porque swing trade a gente poderia fazer em qualquer ação, né? Eu ia colocar algum tipo de filtro de liquidez, mas, tipo assim, se negociar mais de 1 milhão por dia, para a gente aqui, somos o quê? 2.000 pessoas na sala, dá para fazer tranquilo e calmo. Aí, uma outra pergunta que veio assim, ó. No manejo, nem me arrisquei. Por enquanto é muito para minha carcaça. Não, mas beleza. A gente tem que fazer o que a gente se sente confortável mesmo, tá? Mas eu fiz questão de mostrar aqui para, eventualmente, começar a tirar esse véu e vocês irem vendo que não é, assim, um bicho de sete cabeças. Enfim, pode ser que você não consiga pensar isso de primeira, mas é normal também. Ninguém nasce sabendo, tá? Eu também não conhecia isso quando eu comecei. E não é a única forma de fazer também. Existem N manejos. Você podia fazer N coisas a depender do que você acredita que pode acontecer com os preços da ação, né? Do ativo objeto, tá? A Marcela me soprou aqui de novo o que eu usei. Obrigado. Se eu acredito numa queda de Vale na sexta por causa do balanço, acho que não. Porque o que acontece? Vale divulga um resultado, desculpa, Vale divulga um relatório de produção, né? Foi semana passada que eles divulgaram. E com base nisso, os analistas já conseguem meio que saber se o balanço vem bom ou ruim, sabe? Então, se tivesse que cair, já tinha caído, sabe? Então, acho que não. Se eu tivesse que apostar, apostaria que não vai cair, não, por causa do resultado. Pelo contrário, acho mais fácil subir, inclusive. Ainda mais com essa especulação toda aí de venda de uma parte da Vale, vai vender 10% da divisão lá de metais e tudo mais. Enfim, o news flow está positivo para a Vale. Embora a gente não queira ficar operando notícia aqui, é uma das camadas, né? A camada de sentimento e tudo mais, tá? O Gabriel perguntou o seguinte: Fernando, uma dúvida no radar de renda. Pode falar, irmão. Pode escrever aí que eu tiro sua dúvida. Thales perguntando se tem alguma operação em Vale. Ainda não, tá? Mas tá no radar sempre, todo santo dia. A gente olha Vale aqui. O Fabinho tá falando que já falou com o Uli, mas ele recebe muitas. É verdade. Recebe mesmo, o cara é uma máquina. Marcela, a questão da reforma tributária pode ter alguma influência? A reforma tributária, todo esse noticiário de reforma tributária, especialmente essa parte de juros sobre capital próprio, está sendo meio ruim para os bancos, né? Porque o mais afetado é o banco. Porque quem tem um diferimento muito bom, diferimento não, né? Na verdade, um abatimento muito bom de imposto de renda é banco. Porque banco soca tudo lá como juros sobre capital próprio. Eles fazem assim, qual que é o máximo de juros sobre capital próprio que eu posso distribuir? Ah, é tanto. Eles vão lá e distribuem esse tanto, entendeu? Porque é uma forma deles pagarem menos imposto, né? Então, se eu acabo com o juros sobre capital próprio e não dou uma contrapartida para as empresas, quem mais vai sofrer, com certeza, é o setor financeiro, tá? Mas assim, tem um lobby muito forte, né? Dos bancos lá no governo e tudo mais. Então, eu acho difícil o nego só empurrar essa
tromba aí nos bancos e ficar por isso mesmo. Mas, em compensação, é sempre isso que acontece, né? Sempre que precisa de alguma coisa, o setor bancário paga a conta. Eles têm a maior carga tributária, eles são que pagam a maior alíquota de tudo que você puder imaginar. Então, também não é nenhuma novidade empurrar a conta para os bancos. É feio ganhar dinheiro no Brasil, né? O banco ganha muito dinheiro. Então, o banco é sempre perseguido. O Gabriel falou que fez a venda coberta de Petro. Pois é, o radar de renda, pô, mês passado foi sucesso, né? Eu até comecei a contabilizar, porque eu mandava o radar, mas eu não guardava o track record ali. Mas agora eu comecei a guardar, porque é pra galera ver que a parada realmente funciona, tá? Funciona em praticamente todos os cenários. Aquilo ali é muito bom mesmo. Se você sabe o que você está fazendo, faz muita diferença. Não, a Marcela falou assim, ainda tem certeza sobre taxação. Tem certeza sobre praticamente tudo. Aquela proposta vai ser toda mexida. Então, enquanto não sair o martelo batido, versão final, não dá para falar muita coisa. Ah, chegou a dúvida do Gabriel. Vamos lá. Vendi call equivalente à minha quantidade de ações. Tenho a ação, mas não quero vendê-la. Como está subindo, uma opção para não tomar prejuízo seria, no dia do vencimento, eu comprar a parte vendida, vender uma outra call com valor um pouco acima do valor atual da ação. Seria isso? Legal, entendi sua dúvida. Vamos lá. Eu vou abrir uma planilha aqui para tentar explicar. Só um instantinho. Vocês estão vendo a planilha ou estão vendo o Chrome, o Profit, qualquer outra janela? Só para eu saber. Só confirma aí que aí eu começo a explicação aqui pro Gabriel, por favor. Que com certeza é a dúvida de mais gente. Magda perguntou se ainda dá para entrar nas opções do radar. Cara, até dá, mas você vai pegar uns prêmios piores agora, tá? Porque já tá faltando menos tempo pro vencimento. Dá, mas o ideal é entrar com pelo menos 20, 25 dias antes do vencimento. Show? Então vamos lá. Sobre a dúvida ali do Gabriel. Gabriel. Ó, você tem Petrobras, e aí você tem uma Petri H, não sei qual strike, vou chutar um strike qualquer aqui, 320, que seria strike 32, tá? R$ 32. Petrobras estava, vou chutar aqui também para ficar fácil, R$ 30, quando você comprou a ação, beleza? Aí, o que você está falando é o seguinte, eu vendi o strike 32, Petro está 30, era 30 quando eu comprei, né? Agora a Petro está, sei lá, 31,80. Essa call que eu vendi aqui, quando eu vendi, eu recebi 80 centavos e agora ela está valendo 1,20. Tá? Conta de padaria aqui, não são esses valores reais, mas só para ficar claro. Então, o que está acontecendo? Você está ganhando 80 centavos aqui na ação e você está perdendo 40 centavos aqui na opção, né? Aí, o que você pode fazer? Você já falou que não quer vender a ação, né? O ideal de você fazer a venda coberta é se você aceita, de fato, vender as ações. Se você não quer, se você tem algum apego, e não tem problema nenhum ter apego, tá? Todo mundo tem, eventualmente, com algum papel. Mas se você tem, o ideal é não fazer com essa ação. Se você não tem, aí é maravilha, tá? Mas o que você pode fazer? Uma é isso que você falou, é recomprar essa call aqui e vender uma Petri HI, vender uma Petri I alguma coisa, sei lá, Petri I 330, que seria, vamos supor, um strike 33, strike mais alto. Aí aqui você vai receber, se for hoje, você vai receber, sei lá, 1,30, alguma coisa assim, né? Valores de hoje. Tá? E aí você zera esse prejuízo, que você está perdendo 40, aí você passa a estar ganhando 10 centavos, né? Então, essa é uma forma, tá? Mas tem outras formas também. Você poderia só deixar exercer e, eventualmente, lançar uma put de Petrobras para o vencimento seguinte. Você podia comprar uma call mais longa de Petrobras e ficar fazendo as vendas das calls curtas, né? Que é aquela estratégia de LIPS, né? Então, tem várias formas de fazer. Essa que você falou é uma forma, sim. Tá correto, tá? Não tem problema nenhum de fazer isso. O importante é fazer essa contabilidade aqui de quanto que está entrando e saindo do caixa em cada operação, para você saber se no fim das contas está ganhando ou perdendo dinheiro, tá bom? Saulinho falou, juros sobre capital próprio já é a manobra para passar tudo para dividendo e tributar. Na prática, o que o governo quer fazer é simplificar. E eu sou sempre a favor de simplificar. Eu só não acho legal simplificar e, ao mesmo tempo,
dar uma entubada na questão de imposto, né? A carga tributária já é muito alta, a gente já paga muito imposto. Seja, e aí eu estou falando aqui enquanto empresário e enquanto pessoa física. A carga tributária é muito grande nas duas frentes, tá? E na prática, o que eles vão fazer é transformar tudo em dividendo, então acaba juros sobre capital próprio, fica só dividendo, e aí vai tributar dividendo, né? Então, o que acontece? Enquanto empresário, não eu, porque a minha empresa não está no lucro real, então eu não usava juros sobre capital próprio, mas quem tem empresa no lucro real usava esse mecanismo para reduzir a alíquota de imposto efetiva. Então, isso vai acabar. Então, a empresa passa a pagar mais imposto. E o dividendo que não é tributado passa a ser tributado. Então, todo mundo vai pagar imposto em cima de dividendo. Então, o governo arrecada mais nas duas pontas, a sociedade como um todo paga uma carga mais alta e qual que é a contrapartida? Eu não ligava de pagar 50% de imposto se aqui fosse igual é lá na Suécia, mano, tá ligado? Mas como não é, aí eu fico puto só, enquanto cidadão. É só isso. Não tem problema. Ah, vou pagar uma carga tributária muito grande. Tá, eu tenho contrapartida? Se eu tenho, eu acho ok. Se eu não tenho, aí eu fico chateado. Então, eu preferia que o dinheiro ficasse comigo, que eu aloco melhor, eu invisto melhor, prefiro pagar minhas coisas por fora, plano de saúde, seguro, etc. Mas, enfim, aí é uma opinião minha enquanto cidadão, ninguém me perguntou, então eu não vou ficar comentando aqui, porque isso é particular. Mas é como eu penso, pelo menos, tá? Fabinho mandou assim, ó, Fernando, na sua experiência, compensaria tirar o que eu tenho em fundo imobiliário, que hoje é a maior parte da carteira dele, e usar para fazer essas estratégias de vender call e put, etc.? Cara, né, nem pela estratégia de will, né, das vendas de call e put, mas é pela rentabilidade das ações. Eu acredito muito que a ação no longo prazo, vai performar melhor do que qualquer carteira de fundo imobiliário, entendeu? Então, por exemplo, Fernando, não tenho fundo imobiliário. Não tenho. Entendeu? Eu tenho ações, eu tenho meu giro aqui, eu tenho caixa, né? Mas fundo imobiliário mesmo não tem. Tem imóveis, né? Minha família tem, então eu tenho indiretamente, mas, tipo, fundo imobiliário, se for para investir ali, eu prefiro alocar em outros lugares, entendeu? Mas também eu sou uma pessoa que topa correr muito risco. Então, tem uma questão de perfil também. Esse fundo imobiliário também não dá margem para operar opções, né? Se desse, seria bom até, mas como não dá, aí é fogo. Aí, mais uma dúvida do Gabriel aqui, ó. Outra dúvida. Esses dias comprei uma call de Prio, realizei o lucro, porém continua a subir. Beleza. Se o ativo está em tendência de alta, tem um momento exato de realizar o lucro. Tem. O tio fala para realizar quando bater 100%, deixar o lucro rodando ou comprar outra opção para o mês seguinte. Essa é uma forma que o Uli sistematizou de fazer, né? De rolar a call quando falta X dias e tal. Mas isso é muito de cada um, cara. Tipo, realizo agora, não. Eu acho assim, quando começa a te incomodar, tipo assim, tem gente que se incomoda, tipo, cara, eu tô ganhando muito dinheiro. Tô incomodado que eu tô ganhando muito dinheiro. Aí tu realiza, entendeu? E tem gente que quer espremer até o último suco da laranja ali, sabe? Eu não sou assim, não. Eu tô satisfeito com certos níveis ali, a não ser que eu acredite muito. Tipo assim, tô com uma posição ali que eu acredito pra caramba e ela tá dando muito dinheiro, eu vou rolando ela. Eu continuo acreditando, eu vou rolando, entendeu? É mais fácil quando é uma posição de longo prazo. Quando é uma opção que o tempo está contra você e tudo mais, é um pouco mais difícil você ficar assim, rolando infinito. Tem que ter um desprendimento muito grande de ver lá uma posição tipo VEG, estava dando 250% numa hora lá. Aí, para quem não tinha saído, né? Aí o cara, não vou sair agora não, porque vai buscar 400, 500. Porra, não tem como saber. 250 é coisa pra cacete, tá? Então, é difícil cravar, existe a hora ideal de realizar, a hora ideal é tal. A verdade é que não tem. Você pode fazer esse tipo de sistematização. Sempre que acontecer tal coisa, ou eu rolo, ou eu realizo, ou eu saio de uma parte, né? Faço uma realização parcial ali. Esse tipo de coisa eu acho saudável, até para você mesmo. Porque quando você sistematiza essas coisas, você tira o teu viés, o teu emocional. É uma coisa que está ali já, você já fez um acordo com você mesmo, né? De como que você vai fazer, sabe? Eu penso assim, pelo menos. Beleza? E aí, galera, estamos chegando aqui em 40 minutos. Tem alguma dúvida específica que vocês ainda querem tirar? Alguma coisa que vocês querem que comente? Algum papel que quer que olhe? Podemos fazer aqui nesse fechamento. Mais uns 5 minutinhos aqui e a gente vai para os finalmente. Estou feliz com o nível de maturidade de vocês aqui, cara. As perguntas melhoraram muito, muito, muito. Nossa, se pegar as primeiras lives da sala, os comentários que vinham, assim, tipo, dá para ver que quem está aqui até hoje melhorou demais.
Vale. Beleza, Thales. Estão vendo minha tela ainda, né? Show. Ó, Vale, né? A gente teve um gap de continuidade aqui, né? Hoje, basicamente, que é quando o papel vem numa sequência e abre com um gap. Eu confesso que não foi o melhor fechamento do mundo, não, tá? Porque fechou aqui com menos força do que ao longo do dia. Mas a gente tem um outro gap aqui, né? Que foi lá no início de maio, para ser fechado, na região de 74, 75 lá. Se a gente projetar. Meu, tem muito pernilongo aqui em casa hoje, meu Deus. Se a gente projetar um Fibonacci aqui desse último fundo, ó, a gente vai ver o alvo justamente lá, né? 74 e alto, 200% no 76. Então, seria o fechamento desse gap, tá? E ainda coincide aqui, de certa forma, com a região da média de 200, né? Porque conforme o preço continua abaixo da média, a média vai caindo com o passar do tempo, né? Então, vai acabar coincidindo ali com a média de 200. Ali é uma região importante, tá? Se o papel chegar até lá, ali é uma região importante, que tende a ter uma pressão ali, pelo menos. Tá? De vez em quando acontece o papel só rasgar para cima, ignorar completamente tudo e todos, mas eu acho que não deve ser o cenário base aqui para Vale. Tá? Agora, não é em a reta, né? Subir esses 5% que falta, pode ter um sacolejo aqui, mas eu acho que é para lá que o preço vai nas próximas semanas, tá bom? É o que eu estou enxergando para Vale. Então, o high-low já virou aqui, inclusive, né? Esse meu aqui, alguém sabe de cabeça aí qual que é o high-low de Vale que o pessoal está usando? Eu uso um 47 de regra de bolso quando eu não sei qual que é o high-low. Já virou, eu acho que praticamente qualquer período que a gente colocar já virou, tá? Banco do Brasil é para baixo? Pergunta do Saulo. Vamos olhar Banco do Brasil. Vou botar o microfone perto da boca aqui. Banco do Brasil é para baixo? Na verdade, cara, eu não acho. É difícil, né? É difícil operar quando tem notícia assim. Eu acho que o resultado vai vir bom, de novo, tá? E acho que isso é uma coisa importante. Deixa eu até ver que dia que vai ser aqui, ó. Banco do Brasil, RI, resultado. Só um instantinho. Ó, resultado. Não quero o calendário. Cadê o calendário? Porra, devia ser fácil achar as coisas, né? Às vezes dá um trabalho. Esses sites de RI são umas porcaria. Eu sou formado em computação, né? Então, essa parte de design e tal, eu estudei pra caramba essas coisas. Quando eu vejo esses sites de RI, eu tenho vontade de morrer. É horrível. O cara que fez isso tinha que ser preso. Dia 4 de agosto, né? Assembleia Geral, não é isso que eu quero também. Pô, eu vou ter que voltar lá naquela página que eu estava olhando com vocês, do seu dinheiro. Vou dar um Ctrl F e vou descobrir quando que o Banco do Brasil divulga. É mais fácil fazer isso do que olhar site de RI do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Pronto, dia 9 de agosto, que é a divulgação. Tá? Então, até lá, cara, com esse news flow aí de JCP, governo e o cacete, eu acho que o papel vai ficar de lado. Então, não sei se é para baixo, não, mas de lado acho que é. E aí depois o resultado acho que vai subir. Se eu tivesse que apostar, eu diria que essa vai ser a tônica aí para Banco do Brasil, tá? Valeu, Gabriel. A High de Vale era 51. Ah, então estava certo. E já virou para alta também. Obrigado, Pri. Fala aí, Duarte. Mandou assim, ó, poderia me ajudar a fazer uma análise sobre Taesa e Copel? Tenho Taesa, quer vender Taesa para comprar Copel. Tá. Então é vender Taesa para comprar Copel. Tá? Graficamente falando, não tá a maior maravilha do mundo essa Taesa, não. Copel, CPFL, né? CPF. Não. Porra, qual que é o ticker de Copel? Que eu esqueci. Copel ticker.
CPL. Escrevi CPF, não vou achar nunca. A diferença boa de uma para outra, né? Cara, se você for pensar numa carteira com perfil quant, vamos dizer assim, uma carteira puramente técnica, sem olhar nada do fundamentalista de cada uma das empresas, porque eu não acompanho muito esse setor de energia, até pela falta de liquidez e opções no setor de energia, distribuição, geração e tal, eu faria também, tá? Tecnicamente falando, o Copel tá muito melhor do que Taesa, beleza? Mas aí tô olhando só para essa camada de price action e não tô olhando nenhuma das outras, beleza? Aí, se for pensar por esse lado, eu acho que você tá certo, faria também. Marcela tá falando que se arrependeu de não ter montado uma call em Vale, mas não se arrepende não, cara, usa como aprendizado. Eu também, às vezes eu fico com remorso por várias coisas, podia ter feito, podia ter desfeito, mas isso não ajuda em nada, aprendizado, da próxima vez você monta. Copel tá na carteira do Uli, então, sabe tudo, ele se antecipa essas paradas. Show! Então, beleza, turma. Bom, brigadão. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. De novo, tá? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você ficou com vergonha, que eu não respondi, manda lá no Instagram, a gente conversa, tá? Sempre um prazer trocar ideia com vocês aqui da sala. Se você não está inscrito ainda no canal e está vendo a gravação, se inscreve aqui no canal. Show? Beijo, boa semana para todo mundo. Forte abraço. Tudo nosso, nada deles. Vamos para cima.